Excepcional dia, pessoal. Hoje vou trazer um tema aqui pra gente sobre imediatismo. Às vezes a gente toma uma decisão na vida e começa a se frustrar porque não tá tendo resultado com essa decisão. Uma decisão de mudar o curso da vida, uma decisão de mudar de área, de ambiente, mudar, fazer um curso. Mas a gente sempre espera que essas decisões nos tragam resultado imediato. Às vezes, e na maioria das vezes, as decisões, elas nos fortalecem para o próximo nível, que vai vir paulatinamente. Ele não tem um resultado assim imediato. Eu faço um curso, eu já consigo ganhar não sei quanto a mais. Eu troco de decisão, troco de trabalho e começo a ter uma vida maravilhosa. Geralmente, as coisas vão acontecendo, os resultados vão vindo depois. Por conta dessa decisão, mas bem depois que já aconteceu várias coisas, o ciclo fecha e aquele curso que você fez, aquela decisão que você tomou lá atrás, faz sentido. Só que às vezes é tanto tempo que leva que o nosso cérebro não entende como recompensa. E daí nos bloqueia de uma decisão, de uma próxima decisão. Porque, fiz aquele negócio, não me deu nada, não me deu retorno nenhum. Quando a gente pensa em micro resultados, fica mais fácil de perceber e de colocar para o cérebro a recompensa. Tem pessoas que fazem isso naturalmente. Pessoas que falam assim, não, mas pelo menos eu ganhei, eu fiz isso, isso, isso. Quando consegue terminar um curso legal, pelo menos eu conheci gente boa. Mas tem pessoas que não. Poxa, eu gastei tanto nesse negócio e não consegui retorno nenhum. Eu ouço muito isso. O retorno, ele vem progressivamente. Ele não vem imediatamente. Você não planta uma semente e ela nasce no outro dia. Você planta uma semente, você alimenta aquela semente e ela vai crescendo aos poucos. Ela vai crescendo no momento certo. Mas se você não plantasse a semente, nada cresceria em nenhum tempo. Ela precisa gestar. Várias das nossas decisões tomadas, várias das nossas atitudes tomadas, precisa de uma gestação para o resultado vir. E demora. Como demora, às vezes a gente desiste do percurso. Isso acontece bastante. E daí a gente tem que respirar, controlar o cérebro e falar: eu continuo neste caminho. Não importa os resultados que eu já estou tendo, eu sei que eu estou no caminho certo. Que os resultados virão quando tiverem que vir. Mas a gente é imediatista. Então a gente precisa colocar alguns micro resultados ali no meio para a gente continuar no percurso. Pensando no nossa transformação aqui na meditação, quais micro resultados vocês já tiveram? Vocês se lembram de algum, assim, de cara? Minha postura. Postura corporal ou postura perante a vida? Durante a vida. Antes eu estava naquele vórtice da gente estar no olho do furacão e não ter a capacidade de sair dele, fazer o 360 e ver erros que você comete, e às vezes você fica tão caminhando naquela direção que você não enxerga, não sei como, né? E é tão comum isso, né? Eu acho que a meditação fez dar esse break e ou eu me olhar no espelho ou eu sair de mim e olhar para mim, né?
Isso fez uma grande diferença. E a diferença para melhor é porque dá para fazer uma comparação hoje com outras épocas, porque hoje eu sou uma pessoa mais velha, mais experiente. Então a gente tira um pouco daquelas coisas. Por exemplo, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu era muito intrépido. Então, eu pesava as coisas, mas eu queria aquele objetivo, não importa como. Hoje, eu sou mais assim, porque a gente tem valores e esses valores eles não podem ser quebrados. E quando você é novo, às vezes você quebra alguns valores e achando que a vida é assim, o amigo falou para fazer assim, e a gente começa a ser marionete da sociedade, na verdade, e não ser um ser pensante, né? Mais ou menos isso. Né? Perfeito. Porque a postura perante a vida é uma coisa bem interna, né? Às vezes as pessoas ainda nem repararam nesse seu resultado. E que aos poucos esse resultado vai se acumulando e daí vai vir aquela coisa assim que você fala, nossa, deu retorno, né? Deu retorno. Mas imediatamente já teve algum resultado que você pode valorizar no seu cérebro, para o seu cérebro continuar com essa jornada de meditação. E aos poucos, a gente tem que ir se observando mesmo para saber. E eu falo por minha própria conta, assim. Quando eu meditava, periodicamente, eu sabia que aquilo tinha mudado minha vida. Mas sabe como a rotina do dia a dia pega? Depois de 4 anos eu parei. Fui voltar 2 anos depois. E para mesmo, se você não vai acompanhando esses micro-resultados. Porque o dia a dia, as coisas vão acontecendo, muitas coisas vão surgindo e você não consegue priorizar. Se você não acha que aquilo te traz retorno ainda. Ah, já mudou minha vida, já tá bom. Mas é uma prática diária, não pode parar. Já mudou minha vida e entra em permanência. Isso. Mudou para sempre. E o Renato estava falando, né, você perguntou para ele, a mudança externa, né? Muita gente não nota, mas o que eu acho legal disso é que eu não faço para as pessoas notarem, eu faço para eu me sentir melhor. E é isso que eu queria, por exemplo, eu não abriria a boca uns anos atrás aqui para falar nada. Talvez eu tivesse coragem de entrar no grupo, mas eu ia entrar muda e sair calada, entendeu? E eu sentia vontade de falar e não tinha coragem. E hoje em dia é tranquilo isso para mim. Eu não vou falar se eu não tiver vontade, né? Se não tiver falar. Mas hoje em dia eu gosto de me expressar, eu não me incomodo de me expor para... Assim, eu não gosto de me expor. Até hoje eu não gosto de me expor. Mas assim, se eu tiver que fazer uma palestra em algum lugar, sem problema, mas assim, ficar tirando um monte de foto, casar vestida de noiva, ser o centro das atenções, tudo coisa que eu não fiz e não sinto vontade de fazer. Para mim é desnecessário, entendeu? Sim. Mas assim, se tiver que me expor, já me pediram para fazer alguma palestra num lugar ou outro. E aí é tranquilo. No início ia assim, meio engasgada, mas eu falava, se eu não perseverar, eu vou continuar assim, né? Então a gente vai mudando, vai melhorando. Mas eu acho que o bem que faz é você se sentir à vontade para fazer as coisas. E o outro problema que eu vejo, quando você fala que a gente é imediatista, nós criamos expectativas gigantes e não prestamos atenção nas coisas pequenas, nos resultados pequenos. E eles são o máximo. Hoje, assim, já faz algum tempo que eu sou bastante diferente. Eu acho que essa escola que hoje eu dirijo me transformou, porque eu comecei a olhar para dentro de mim e comecei a prestar atenção em tudo. E tudo me ajuda. De uma forma que aquilo que me fez mal, eu vou tirar o que eu aprendi com aquilo. Então, no fundo, tudo me ajuda. Isso. O que vale a pena repetir, o que vale a pena investir, o que vale a pena evitar, e eu acho que esse é o aprendizado da vida. Então,
E as expectativas não tem jeito, eu pelo menos continuo criando, porque é óbvio que você faz investimentos por causa de alguns desejos e tenta. Uhum, Então, às vezes a gente se frustra, mas precisa aprender a lidar com a frustração, porque é a impermanência. exatamente. E às vezes a ambição humana, né, ela vem do imediatismo. E muitas das vezes as pessoas falam assim, eu perdi tudo que eu tinha por conta de uma que eu acreditei que ia mudar assim da água pro vinho as coisas, né? Ah, ia ganhar não sei o Alguém, né, quê. da escolha que fez. Se você sabe que não é imediato, né? Se você sabe, se você está no seu sistema racional, você não cai nessas armadilhas. Mas é a ambição do resultado. Pode falar, Renato, eu não ouvi. Oi? Você não está ouvindo? Ixi, nossa, caiu. Silvana, você queria falar alguma coisa que eu vi que. Ah, tá falando sobre os resultados, né? E desde que eu entrei na meditação, eu já era assim bem observadora das coisas. Mas depois eu comecei a observar mais os sons, as coisas, os detalhes do dia a dia. Eu sempre gostei de observar, mas ficou mais apurado, vamos colocar assim. E a, e a mudança, como a Cris estava falando, Renato falando, a mudança é interna. A externa, eu não sei se já aconteceu. As pessoas teriam que observar, mas é coisa que demora para o pessoal observar. Mas é igual uma semente. Enquanto ela está debaixo da terra quietinha, ninguém está vendo, mas ela está germinando, né? Ela está se fortalecendo. E muitas das vezes, dependendo da semente, as pessoas só vão ver ela quando ela estiver dando fruto. Não vê nem Sim, quando ela está crescendo, né? sim. Então, eu vejo assim que não importa que é por fora não está aparecendo. O importante é que por dentro está sendo gerado, sabe? A transformação está acontecendo. E se você. E a gente tem que ter paciência, né? Porque, igual uma vez me falaram que eu achei engraçado. Tem gente que gosta de coisa tão imediata que acha assim, vou ficar grávida hoje, amanhã o neném nasce. Pode ser qualquer coisa, mas não. Você ainda continua levando. Lógico que tem os casos prematuros, né? Mas desde que o mundo é mundo, são 9 meses de gestação, né? E tem gente que não tem paciência de esperar, e ainda mais hoje em dia com questão de computador, de internet para tudo quanto é lado, as pessoas estão acostumadas, assim, apertou o botão, o negócio está na frente. Então, por isso que as pessoas se decepcionam de fazer certos investimentos, de tentar alguma coisa, porque quer resultado imediato, e o resultado não é imediato. E aqueles que têm a paciência, com a gente aqui, de meditar, de ir ali, observar. Porque se você observar nos mínimos detalhes, tem transformações diárias na vida da gente. Não é mesmo? E é isso aí, minha partilha. E tem resultado. Se você observar o crescimento de uma semente, se você coloca ela debaixo da terra, realmente você não vai ver nada. Mas planta alguma coisa no algodão e vai acompanhando. Todos os dias tem alguma mudança. Todos os dias. E para mim a meditação é isso. É plantar não dentro da terra, onde eu não consiga ver. É plantar e ir acompanhando o crescimento diariamente. E acompanhando as mudanças diárias que acontecem em mim. Observando isso, e é o processo do autoconhecimento, né? Observando a respiração, a gente, na verdade, está se observando também. Olhando os pensamentos como se fossem no espelho e não eles dentro da nossa cabeça, a gente vai acompanhando também, fazendo os porquês, quando a gente tem coragem de chegar nos porquês mais profundos, a gente vai acompanhando esse crescimento também. Não pode ficar só na superfície, não pode só. Tem que aprofundar durante a meditação. E é inevitável, você vai aprofundar. Porque surgem coisas na nossa cabeça, né? Surgem para vocês. Eu sei que sim. Alguns pensamentos do arco da velha, que você para e olha e observa, aí você fala, nossa,
eu penso assim, né? E daí você começa nos porquês. Por que que eu penso assim? Isso é transformador, é a semente se abrindo para nascer uma linda planta, uma linda árvore exuberante. Renato, você já consegue ouvir a gente? Agora sim, caí e voltei, viu? Eu estava fazendo um insight quando a Silvana estava comentando e eu vejo assim, é interessante como a percepção das pessoas às vezes difere tanto do que você é e faz, ou do que você está tentando mostrar, ou para você mesmo, ou para o mundo, né? Que vale a pena a gente reparar nisso. É só a gente reparar numa coisa: quando nós estamos inseguros, nós temos a pecha de uma pessoa humilde. Quando a gente está seguro daquilo que a gente está falando, quando a gente está seguro daquilo que a gente está fazendo, geralmente a pessoa que ela não conhece bem você, ela te coloca, né, o rótulo de pessoa arrogante, né? E aí e não tem muito a ver na maioria das vezes, né? E você vê como é que a percepção de uma pessoa às vezes pode atingir a outra, porque eu antes eu ligava para essa coisa, né? As pessoas me achavam arrogante porque eu tinha que ser seguro, porque internamente eu era muito inseguro e eu não podia transparecer isso, principalmente porque eu sempre fui da área comercial. Então eu tinha que me esconder atrás de um outro eu. E eu ficava na dúvida: quem sou eu na verdade? Aquele cara comercial ou esse cara que é meio inseguro e não sabe o que está fazendo? Né? E com o tempo você vai vendo que a vida vai mostrando, né, que você é uma pessoa mutável. Você não nasceu de um jeito, você vai se formatando de uma maneira até se tornar aquele alguém que muitas vezes ela fica feliz e outras vezes ela fica totalmente insatisfeita com aquilo que ela é, né? E não enxerga na profundidade a mudança que tem que fazer, porque não sabe como fazer, porque as pessoas geralmente, né, mandam: não, você tem que ser isso, você tem que fazer aquilo. É, viver numa sociedade é uma coisa muito complicada. Muitas vezes eu tive uns pensamentos, umas coisas muito malucas, né? Mas era um desejo. Eu ficava tão insatisfeito com o ser humano que eu até falei dentro de casa, assim: olha, gente, se eu não fosse casado, tivesse filhos, eu queria ser um caiçara e viver como longe da sociedade. Porque às vezes você perde o tesão das coisas. As pessoas te passam rasteira, coisas para mim ínfimas, né? Mas as pessoas parecem que valorizam, né? Espezinhar o outro, enganar, achar que é mais esperto. A vida vai mostrando que não é assim, né? E daí, Renata, a gente pensa, retorna para a gente mesmo. Quem a gente escolheu para conviver? As pessoas da rasteira ou as pessoas que nos elevam? Tudo são coisas das nossas próprias escolhas. Porque se a gente cai nesse assunto de a sociedade faz isso, a gente cai naquela coisa que tem uma entidade aqui que se chama sociedade e que a gente tem que se submeter a ela. Tem um modus operandi, né? Na verdade, se a gente tiver no nosso consciente, a gente não cai nessas armadilhas. A gente percebe quando a gente está sobrando no ambiente, quando as pessoas não estão entendendo as nossas percepções e tudo mais, e a gente começa a migrar para outro caminho. E daí, a gente tem que se manter firme, porque essa migração para outro caminho não acontece de uma hora para outra. São algumas ações que a gente faz. Então, por exemplo, não gosto do ambiente de trabalho que eu estou agora. Você vai começar a trilhar um caminho de mudança. Mas não acontece da noite para o dia, né? Eu decidi mudar, já vou, pá. A gente volta no imediatismo. Eu começo uma mudança e tenho que continuar suportando esse ambiente por um tempo. Mas começa uma mudança, uma migração, até que ela acontece, até que eu consigo outro lugar, outro ambiente, outras pessoas. Mudo de CLT para empreendedor, mudo
mas não acontece de um dia para o outro. A gente plantou a semente. A gente Falando plantou. em, Pode falar? falando em semente, eu lembrei agora, se falando assim, né? Acho que foi um ditado chinês, né? Acho que é Confúcio, né? Se você quer uma felicidade plena, plante uma árvore, tenha filhos e escreva um livro, né? Falta escrever um livro, viu? O resto eu fiz. Mas você vê que tudo isso se resume numa coisa: paciência. Leva Sim, tempo, né? sim, E isso a gente não tem, né? A gente quer tudo lá, na hora. imediato. Todas essas ações, e eu estou escrevendo um livro, né? Esses dias eu pensei nisso. Eu falei assim, gente, é por isso que o escritor, aquele escritor mesmo que leva a vida com isso, tenta se colocar num lugar isolado do mundo, sem conexão, sem nada, porque tudo é muito mais interessante para o cérebro do que escrever. Os finalmente, assim, quando está no começo do livro, é sensacional. Você vai. Quando está no finalzinho, você já não aguenta mais aquele texto que você já escreveu e você tem que continuar na batalha. Não é imediato, como você falou, não é imediato. Mas tem sempre aquele micro resultado. Ter orgulho do que você já escreveu é uma das coisas importantes para mim, para eu continuar na batalha da escrita, pelo menos. Mas é aquilo, é uma gestação. E tem hora que você já vai se encher daquilo. Mas você vai parar? Se você parar, é como se você parasse de irrigar alguma planta. Vai morrer. Principalmente as sementes mais brotinhos, elas precisam de mais atenção, não precisa? Porque é mais frágil. O resultado é mais frágil. É só uma promessa de resultado ainda. E fica muito mais frágil. Quando já está um pouquinho mais maduro, né? Parece que vai levando meio que sozinho. Não precisa de mais tantos cuidados. Mas já está bem mais maduro. E é isso que eu queria passar para vocês hoje, assim. O imediatismo às vezes faz a gente não suportar o caminho e se desvencilhar dele e desistir do processo. Vamos meditar sobre isso hoje? E eu queria que a gente pensasse na perseverança, em tudo aquilo que a gente já perseverou, desde o brotinho, desde a sementinha até o brotinho, até a árvore, até o fruto. Quanto tempo de perseverança a gente teve que ter para ter os resultados do fruto? Bora lá? Fazer o movimento que o corpo está pedindo? E quando a gente está observando, né? A gente observa também as necessidades. Ah, eu acho que está precisando de mais água. Ah, eu acho que está precisando de um adubinho aqui. Não é mesmo? Se a gente não fica olhando a semente, a gente nem sabe o que ela precisa. Solta todo o ar. Inspira. Segura. Expira. Segura. Inspira. Segura. Expira. Segura. Inspira. Segura. Expira. Segura. A última vez. Inspira. Segura. Expira. Segura.
Aproveite o fluxo natural da sua respiração para pensar e observar estes pensamentos. De quantas sementes você já plantou? Apenas observe, não julgue o resultado que deu. Apenas observe e aprenda com isso, com essa observação. E depois retorne para a sua respiração.
5, 4, 3, 2, 1. Gratidão pela prática de hoje. Vamos, no mundo, ser mais perseverantes, menos imediatistas, gestar os nossos projetos até o fim. Um excepcional dia para todos. Bom dia para todos. Bom dia.